Olá, tudo bem? Eu sou a Marilise e estamos aqui para mais um Minutos da Misericórdia. E a partilha de hoje será sobre a vida de São Bento. São Bento nasceu no ano de 480 d.C., na região de Núrcia, na Itália. Ele nasceu numa família nobre, gêmeo de escolástica, que mais tarde também se tornou santa. Sempre teve muito apreço pela vida de oração, desde a sua infância. Aos 13 anos, ele foi mandado para Roma para estudar. Nessa época, o Império Romano estava em decadência e logo ele percebeu que a decadência de Roma era também moral e espiritual e sabia que ali não era lugar para ele, pois ele já tinha decidido ter uma vida de santidade, ser um santo, E aí decide abdicar de todos os seus bens, da proteção de sua família e abandona Roma a pé, acompanhado de sua sempre fiel ama. Depois de alguns dias de caminhada, eles chegam na região de Laço, na cidadezinha de Vídia, onde são acolhidos por algumas famílias e começam a morar próximo à igreja de São Pedro Apóstolo. Lá, ainda adolescente, São Bento faz o seu primeiro milagre. A sua ama empresta de uma vizinha um crivo, que era uma vasilha de barro com um furo no meio, que servia para limpar os cereais. E aí, por descuido, ela deixa o crivo cair e ele quebra. Começa desesperada a chorar, porque não tinha como devolver o crivo, e ele, compadecido dessa cena, reúne os pedaços do crivo, começa a rezar muito fervorosamente e emocionado, pedindo que Deus reconstituísse aquele crivo. E quando ele abre os olhos, o crivo está intacto, como se nunca tivesse sido quebrado. Esse primeiro milagre logo se espalhou e serviu também para ele como um sinal de que a vida que ele estava seguindo estava agradando a Deus. Depois de alguns anos morando nessa cidadezinha, quando ele tinha 20 anos, ele decide ainda mais se aprofundar na sua vida de oração e vai morar isolado na região montanhosa de Subiaco. Chegando lá, ele encontra um eremita chamado Romano, para quem conta os desejos que ele carrega em seu coração de ter uma vida de santidade. Romano decide ajudá-lo, indica para ele uma gruta de difícil acesso. É ele quem empresta os primeiros livros para São Bento fazer seus estudos. É ele que dá para São Bento a primeira túnica preta que São Bento sempre usou, E São Bento fica morando nessa gruta durante 3 anos, Próximo de completar 3 anos, na véspera do domingo de Páscoa, os sacerdotes da região estavam preparando um banquete, para ceiar no almoço de Páscoa. E nessa noite ele sonhou e teve uma visualização com Nosso Senhor que disse o seguinte: enquanto você tem um farto banquete para ceiar, eu tenho um servo que está quase morrendo de fome numa gruta. E ele, impulsionado por essa visualização, logo cedo da manhã, sai em busca dessa gruta e consegue encontrar São Bento lá. E aí, depois de um momento de oração, eles fazem um banquete do almoço de Páscoa. Logo depois desse episódio, completos 3 anos, os pastores que estavam procurando suas cabras perdidas também encontram São Bento. E mesmo assustado com sua aparência, eles são atraídos pelo ar bondoso e pela inteligência de São Bento. E depois desse episódio, eles começam a visitar frequentemente São Bento, E aí espalhar a notícia que ali naquela gruta, naquela região montanhosa, existia um homem santo e sábio. E muitas pessoas começaram a ir até São Bento, E ele teve o discernimento de que o seu período de reclusão havia encerrado. Muitos foram os convites para eles, dirigir um convento da região próxima, o convento de São Cosimato. E ele recusou algumas vezes, pois tinha a intuição de que o modo de vida dele não seria igual aos monges que lá existiam, Mas de tanto insistirem, ele aceitou o convite e foi dirigir o convento de São Cosimato. Quando ele chegou lá, as suas intuições foram comprovadas. Os irmãos que lá viviam realmente não tinham uma vida de entrega total e incondicional para o seguimento de Cristo. E quando São Bento começou a colocar as novas regras, as novas disciplinas, as novas formas de meditação, eles ficaram com raiva, reuniram-se e decidiram matar São Bento. Colocaram forte veneno em uma taça de vinho e levaram para São Bento.
Mas São Bento tinha o modo, né, o costume de benzer todos os alimentos que ele ia ingerir. Quando ele traçou o sinal da cruz nessa taça de vinho, a taça se quebrou, né, e saiu uma cobra. Então São Bento logo percebeu a intenção por trás do ato e decidiu abandonar a direção desse convento, desejando que Deus tivesse compaixão daqueles irmãos que lá estavam. E voltou para sua região montanhosa. E aí, para sua surpresa, quando ele chegou lá, muitos jovens, cheios de energia, cheios de fé, queriam seguir os passos de São Bento. Então, eles partiram, migraram para a região de Nápoles, onde construíram aos pés do Monte Cassino seu primeiro mosteiro. Tudo que São Bento fazia era com muita dedicação. Então, ele estudou muito as regras que já existiam dos mosteiros orientais, coletou o que tinha de melhor e deu o seu toque espiritual de romano, né? E aí, o lema muito simples do seu mosteiro era ora et labora, ou seja, reza e trabalha. E muitos jovens continuavam querendo ter esse estilo de vida. Então São Bento, para abrigar todos esses jovens que lá chegavam, construiu mais 12 pequenos mosteiros. E isso começou a causar inveja em um sacerdote chamado Florencio, que havia ali naquela região. Ele não queria que as pessoas fossem até São Bento, mas como não podia impedir e cego pela inveja, decidiu também matar São Bento e mandou um pão envenenado para São Bento. São Bento tinha um corvo que sempre ia comer em suas mãos. E logo quando ele recebeu o presente, ele teve a intuição do que estava por trás daquele presente e ordenou ao corvo que levasse para longe, onde ninguém pudesse encontrar aquele pão envenenado. E assim o corvo fez. Mas São Bento também via sinais de Deus em tudo que acontecia com ele. E nesse episódio ele discerniu que Deus estava querendo que ele saísse da multidão para dar continuidade a serviços. E assim ele fez. Migrou para o alto da montanha, onde começou a construção do Monte Cassino, a abadia que foi prepulsora dos grandes ensinamentos beneditinos por São Bento, né? Foi de lá sempre com esse lema de cruz e arado. Nessa mesma época em que estava construindo o Monte Cassino, a abadia no Monte Cassino, também a sua irmã, né, Santa Escolástica, começou a seguir as regras, né, que ele seguia e também deu origem à ordem das monjas beneditinas. Dos mosteiros de São Bento, durante muitos anos, né, muitos doutores, estudiosos, cientistas, todas aquelas pessoas que eram responsáveis por passar o conhecimento para as novas gerações, a grande parte delas eram né, das escolas espirituais de São Bento. A grande eficácia dos regulamentos usados em São Bento no seu mosteiro, eles foram adotados por outras ordens religiosas, né? E para facilitar a aplicação e o entendimento foi que São Bento criou as regras dos mosteiros, que é seguida até hoje, né? Com 73 capítulos. Os mosteiros de São Bento, as pessoas formadas por lá pelos mosteiros, eram pessoas não somente cheias de sabedoria e ciência, mas também de santidade. O legado deixado por São Bento é incalculável. Para nós católicos, São Bento deixou nada mais, nada menos que 23 papas, 5.000 bispos e quase 3.000 santos canonizados. A vida de São Bento sempre foi cheia de eventos extraordinários. Muitas vezes ele livrou a si, aos seus irmãos monges e a quem procurasse das investidas de espíritos malignos, né? E por isso ele é conhecido como Santo Exorcista. São Bento morreu no ano de 547, 42 dias depois de sua irmã gêmea Escolástica. Durante 1000 anos, a sua medalha santa ficou dita como apenas um mito, mas no ano de 1647 ela foi encontrada, esculpida em um mosteiro, né, o mosteiro de São Miguel, na Alemanha. E aí, os estudiosos, buscando entender o significado da medalha, encontraram na biblioteca desse mosteiro, né, uns escritos de 1415, onde tinha a explicação significando o que era os símbolos existentes na medalha. Então, na frente da medalha temos São Bento, né, com o cálice com a cobra e o corvo com o pão, significando os 2 livramentos que São Bento teve, né? E a frase dizendo:
sejamos protegidos pela sua presença na hora de nossa morte. No verso da medalha, né, Cruz Sagrada de São Bento, do Padre Bento, né, e essas aqui são as iniciais, né, da oração de São Bento, né, que eu tenho certeza que você já fez algum dia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, não me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. São Bento, ele tinha um dom em alto grau de visão à distância, da profecia e da leitura de pensamentos. Até hoje, na gruta onde ele viveu em reclusão durante 3 anos, acontecem incontáveis milagres. Então, se você quer a ajuda de um santo que trouxe um legado incalculável para a gente, peça aí para São Bento rogar por você. São Bento, santo bem-aventurado, rogai por nós.